Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã. Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, você que prestigia aqui a programação do Bom Dia, já pode ir assim compartilhando essa live. Como todos sabem, o Bom Dia Canaã, esse programa que é tão abençoado, tão abençoador, está agora num período de recesso, um período de merecidas férias, mas nós preparamos para esse tempo mensagens especiais, mensagens que edificaram a nossa vida. Dentre tantas mensagens, nós selecionamos algumas que vão edificar todas as nossas vidas por esse tempo. Então nós gostaríamos de pedir que todos vocês continuassem nos acompanhando, compartilhando essa live. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, se inscreva e acompanhe toda a programação, período de volta da igreja nas nossas redes sociais. Passando também para desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz ano todo, cheio da graça, da presença e das misericórdias do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Que o Senhor continue te abençoando. Povo de Deus, nós vamos então agora adorar ao Senhor com um louvor e, na sequência, ouvirmos a ministração da palavra do Senhor. Daqui a pouco a gente volta então. Fique conosco. Deus abençoe você. Coração, fale para você mesmo. Vem, Espírito de Deus. Sinta a presença de Deus. Que Ele fale com cada um que está aqui. Aqui eu vim para dizer: eu quero
Glória a Deus, né? Com muito frio na barriga, como sempre, meu Deus do céu. Porque, como eu falei aqui no começo, ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Nós estamos aqui, né? O pastor Malaquias, o presbítero Júnior, os irmãos da mídia, não estão aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, para brincar de igreja, né? Estamos aqui na seriedade do Senhor, né? E é uma responsabilidade. Então, eu pediria que, em nome de Jesus, vocês possam abrir suas Bíblias no 1 Reis, capítulo 18. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, né? Que foi externado a nós. Muito obrigado mesmo, né? E que o Senhor possa falar aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Então, acompanhe comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 21. Depois, do 30 ao 39. Como o presbítero Júnior acabou de falar, né, devido ao louvor que foi passado, que o nosso coração seja o altar do Senhor. Nós vamos falar sobre o altar mesmo nesta manhã, né? Glória a Deus, já a confirmação da palavra. Glória a Deus por isso. Então acompanhe comigo, por gentileza. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Agora comigo no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-lhe a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Né? Glória a Deus. Um texto muito conhecido, né? Que nós já ouvimos muitas pregações a respeito, mas foi o texto que Deus colocou no meu coração e falou sobre, né? Até quando? Né? É uma frase que está aqui, duas palavras estão no versículo 21. Que o próprio Elias fala para todo o povo: até quando cocheareis? Né? E o Senhor que está falando para nós nesta manhã. Convertidos, ou você que não é convertido, você que não recebeu Jesus como Senhor no seu coração, que está hoje nesta live, ou você que está mais ou menos como aquele rapaz lá em Atos, que estava lá na janela, olhava para dentro, olhava para fora. Né? Como que você está hoje? Então Deus está falando para mim e para você: até quando? Até quando? Né? Enquanto eu estava aguardando aqui, iniciar a live, eu estava aqui na sala, o Espírito Santo falou no meu coração que o Senhor quer levantar esse dia Elias, para que venham confrontar aqueles que estão brincando com Deus. Elias aqui ele estava sozinho, era um homem de Deus, né, que confiava no Senhor, que depositava a sua confiança em Deus, que descansava nele, que apareceu, né, a primeira menção dele no capítulo 17 de 1 Reis. Né? Que ele confronta a autoridade do rei, ele vai diante do rei Acabe, né? É um confrontador, ele não é um perturbador como o rei Acabe falou para ele aqui em alguns versículos antes, não.
Você não é um perturbador, meu irmão. Você não é uma perturbadora, minha irmã. Você é um confrontador, você será uma confrontadora diante daqueles que têm brincado com o Senhor, diante daqueles que têm deixado de lado a palavra, a presença, né? A direção do Senhor, para tomar a própria direção ou se dobrarem diante de deuses estranhos, diante de deuses com D minúsculo, né? Que não tem poder, que não tem autoridade, que não tem domínio, que não tem controle, né? E ele servia e confiava no Deus que ele servia, né? Porque ele foi diante do rei. Lá no capítulo 17 ele diz, rei Acabe, que aqui não vai haver chuva durante 3 anos, conforme a minha palavra, não é conforme a palavra de Deus. Ele tinha confiança plenamente do Deus que ele servia. Ele queria que ele e Deus, eles estavam num só, né? Ele tinha confiança. Ele confiava naquele Deus. Ele confrontou rei Acabe. E aqui ele estava sozinho diante de 850 pessoas. 450 de Baal, 400 de Acera e o rei e a rainha, Acabe e Jezabel, né? Eita, meu Deus do céu. E ele aqui ele não se acovardou. Aqui ele não se intimidou. Porque se você pensa que você está sozinho, meu irmão, se você pensa que você está sozinha, minha irmã, você e Deus já é a maioria. Não importa quantos, Alá mandou, não me andarás. Já sinto a graça do Senhor aqui. Não importa quantos têm que se levantado contra a tua vida, te chamando de perturbador, de perturbadora, né? Você está remando contra a maré. Se todo mundo tem se dobrado diante de Baal, se todo mundo tem se dobrado diante de deuses estranhos, de coisas do mundo, né? Muitas vezes dentro da igreja, porque aqui ele estava falando com o povo de Israel, com o povo escolhido, né? E infelizmente nós temos visto isso dentro da igreja. Pessoas que se dizem, né, servos e servas, podem estar se dobrando a Deus e a Baal. Mas nesta manhã Deus fala para mim e para você, até quando? Até quando você vai coxear? Até quando? Essa palavra coxear vem da palavra coxo. Até quando você vai manquejar? Até quando você vai vacilar? Até quando você vai? Até quando? Deus quer um posicionamento nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Se até aqui o teu coração está dividido, você está na janela, você vai cair para o lado de dentro, você não vai cair para o lado de fora. O Senhor quer um posicionamento. Aleluia. Monte Carmelo é lugar de decisão. Nesta manhã você vai tomar uma decisão em nome de Jesus. E nós vamos orar pela tua vida, que você vai tomar uma decisão e vai seguir ao Deus verdadeiro. Vai abandonar Baal, vai abandonar as coisas do mundo. Porque diante do teu coração, quem tem tomado o lugar do teu coração? É Deus que tem que estar no altar do teu coração. Nós vamos falar de altar físico e altar espiritual. Porque aqui ele restaura um altar físico. E muitas vezes, né, não digo da nossa igreja, louvado seja o nome do Senhor, que eu louvo a Deus pela igreja Canaã, que aqui os pastores, nosso pastor Rogério, pastor Anderson, né, têm sido íntegros na palavra. Mas nós temos visto, se você ver vídeos no YouTube, ver comentários, o que está acontecendo, principalmente na igreja brasileira, o que tem sido colocado sobre os altares, o que tem sido feito sobre os altares, dividindo, né, aqui era Baal, mas quais os deuses que estão sobre o altar? O dinheiro. Hoje em dia não é mais altar, é palco. Alá andará, mandou, conome andarás. E o que tem sido feito? Né? Deus que requer uma posição nesta manhã. Até quando? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chama todo o povo. Imagina. Um homem sozinho diante de todo o povo, diante das 12 tribos, diante de 850 profetas, diante da autoridade maior que era o rei e a rainha. Ele confrontou. Deus vai te dar ousadia, colocar ousadia no coração de crente aqui nesta manhã, de irmãos e irmãs, porque você vai ser ousado. Deus vai estar contigo, você vai ser ousado, Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua vida para confrontar. É tempo de não chegar e manear mais a cabeça, não é tempo de acertar mais o que está acontecendo, não é tempo. Deus está às portas, louvado seja o nome do Senhor, e Ele está requerendo de mim e de você, da sua igreja, aleluia, nesta manhã, posicionamento. E é isso que Elias estava falando com o povo.
Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. E o que acontece? Aqui diz, o povo lhe não respondeu nada. O silêncio diante do pecado é a pior coisa. Esbraveja, fala alguma coisa, fala contra. Mas se você fica em silêncio, você não sabe o que está passando aqui. Você não sabe o que está passando aqui. Você não sabe. E tem um ditado no mundo, quem cala, consente. Né? Então, Elias estava confrontando a todo o povo. Né? E falou, vamos se reunir no Monte Carmelo. Vamos se reunir lá. Vocês vão preparar o altar. Eu vou esperar e eu vou preparar o altar. Eu vou esperar. Fique à vontade. Não vou nem fazer primeiro. Né? Se vocês dizem que Baal era uma divindade cananeia, fenícia, que era conhecida como deus da fertilidade, né? Da chuva e da tempestade, né? Para eles era um deus da fertilidade, né? Da abundância, da tempestade. Já tinha 3 anos que não estava chovendo. Devido à palavra do profeta, 3 anos. Cadê Baal aqui? Né? Mas esse que é o detalhe. A liderança aqui, o rei, juntamente com a rainha, os 450 profetas se sentavam à mesa, eram alimentados pela rainha. O rei, diz aqui no capítulo 16, que Acabe foi o 7º rei, né? E ele fez o que era errado muito mais que os anteriores. Ele se afastou da presença do Senhor, levou todo o povo, né? Levantou altares para Baal, para Baalins, né? Então ele fez o povo se afastar, ele se afastou totalmente da presença do Senhor. Essa nação estava em pecado, estava em ruínas, estava em miséria, estava na escravidão diante de Baal aqui. E o que estava acontecendo? Então ele falou, não tem problema, vocês vão preparar. Diante dos 450 profetas. Preparem, não tem problema. Se Baal é Deus, vocês vão seguir. Mas se o Senhor é Deus, você vai seguir ele. Então aquele deixa esses 450 profetas prepararem tudo. Né? E o interessante, né? Que os dois eram altares. Mas aqui eu tenho o altar falso e o altar verdadeiro. De repente nós estamos colocando fogo diante de altares falsos. Diante de ídolos falsos. Nós temos colocado no nosso coração ídolos falsos, né? Nós pensando mesmo, pode ser muitas vezes, não na consciência, e muitas vezes conscientes também. Mesmo dentro da igreja, mesmo sendo o povo de Deus, nós estamos fazendo isso, né? O dinheiro é o nosso Deus, o nosso carro é o nosso Deus, a nossa posição social é o nosso Deus, está tomando lugar no altar, né? Está colocando Deus de lado. Não pode ser nem na frente, para estar lá atrás. Em quem nós estamos idolatrando? As coisas que muitas vezes Deus nos dá como bênção, pode se tornar maldição para a nossa vida, se a gente não tiver consciência. Você orou pedindo o carro, Deus te deu o carro que você pediu. E você tem vindo para a igreja com esse carro? Você tem vindo aos cultos? Você tem participado dentro das suas condições da programação da igreja que você congrega? Ou agora você está usando esse carro para fazer outras coisas, né? O que você tem feito? Você tem orado pedindo um emprego, Deus te deu um emprego, abriu uma porta do jeito que você pediu, porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. E o que você tem feito? Você tem agradecido a Deus? Ou você já se voltou e falou, não, aí você orou para Deus, Deus abriu a porta, aí você já está no horário diferente, aí você já não consegue mais vir no culto, você não consegue adorar, você não consegue orar na tua casa, você não consegue meditar na palavra, você tem se afastado do Senhor. O seu emprego se tornou o teu Deus, tomou lugar no teu coração, no altar do teu coração. Tu pôs o seu diploma na parede, você orou, Deus preparou a faculdade que você queria, você estudou, Deus te deu condições, se formou, colocou o diploma na parede e agora se você está se dobrando diante desse diploma, Deus te deu condições. Então é manhã de posicionamento. Até quando?
Você tem que louvar ao Deus que te deu o teu emprego. Você tem que adorar a Deus que te deu o teu carro. Você tem que adorar a Deus que te deu a tua casa. Você tem que adorar a Deus que te deu esse diploma. Deus que tem te dado saúde, tem te dado vigor físico. Porque todas as manhãs você abre os seus olhos e a misericórdia dele se renova sobre a tua vida. Porque a palavra é bem clara que diz, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando eu abri o olho nessa manhã, Deus já renovou a misericórdia dele sobre a minha vida durante toda essa sexta-feira. Sobre a tua também, meu irmão. Sobre a tua também, minha irmã. E você glorificou a Deus por isso? Pela saúde que ele tem te dado? Quantos queriam estar fazendo o que você está fazendo? Quantos queriam estar no teu lugar, mas estão acamados, estão enfermos, estão impossibilitados, né? Antes de vir para cá, a minha esposa missionária Val me mostrou de uma irmã, e inclusive depois no momento da oração, eu quero até incluir o nome dela. Foi uma irmã que no nosso tempo de novo convertido, quando a gente tinha saído da comunidade para Nova Aliança, né? A irmã Toninha com a irmã Joaninha com o irmão Toninho. Foi um casal que se não fosse ele a gente tinha desviado. Mas Deus foram instrumentos nas mãos do Senhor para poder auxiliar a minha esposa, a minha família a continuar no caminho. Porque o que tinha acontecido na época, se tivesse olhado para o homem, a gente tinha desviado. Mas eles foram instrumentos do Senhor, né? Eles foram Elias, que confrontaram, que foram usados pelo Senhor. Então, eu louvo a Deus por isso, né? E que nós sejamos desta maneira, que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, nós podemos adorar ao Deus que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, que tem segurado na nossa mão. Muitas vezes nós queremos soltar a mão de Deus, mas Ele que está segurando. Se fôssemos nós que estivéssemos segurando a mão do Senhor, a gente já tinha soltado, mas Ele que está segurando na nossa mão. Então Ele continua te sustentando, Ele continua te fortalecendo, Ele continua te orientando, e Ele continua com os olhos dele sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça, o meu nome, o nome do presbítero Júnior, do pastor Eduardo, do Ed, do Naldão, está escrito aqui, ó. E o teu também. Ele pode olhar e falar, Ronaldo, Júnior, Malaquias, né? Estão todos aqui, ó. Então, adore ao Deus que você serve. Adore ao Deus que te alcançou com amor. Adore a Deus. Não, é manhã de nós restaurarmos o altar do Senhor. Como Elias fez aqui. É manhã de restauração, né? Se está quebrado, se está manchado, se está empoeirado, hoje é dia de restauração. Então aqui os profetas de Baal estavam lá. Vai, desde amanhã. E pede, e faz, né? Cadê ele? E clama, e cadê a voz do Deus? Cadê a voz de Baal? Cadê a manifestação de Baal? E aqui diz, né, que eles clamavam, né, no versículo 28, a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramaram sangue sobre si. Eles estavam derramando o sangue dele. Esse já é um ponto de diferença entre o altar verdadeiro e o altar falso, né? O altar profano e o altar santo. É uma diferença aqui, né? Esse texto demonstra esses dois tipos de altares, né? E aqui diz que eles ficaram aí, Elias, lógico, começou a caçoar. Não, ele deve estar dormindo, ele foi fazer uma viagem, né? Ele não está ouvindo, ele está ocupado. Elias sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você serve? Que te socorre nas horas difíceis? Que ouve a tua oração quando você faz no teu quarto? No canto do teu sofá? Na beira da pia quando você está lavando louça? Lá mandou Konami andarás. Quando você está tomando banho, que é só você. Você sabe quem é esse Deus? Eu sinto Ele aqui, aleluia. É o Deus que não somente ouve a tua oração, mas é o Deus que responde. É o Deus que responde. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia. Ele confiava no Deus que ele servia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Confia no Deus que você serve. Confia. Ah, pastor, mas estou passando uma situação difícil. Tem N pessoas que se levantaram contra mim no meu trabalho. Tem N pessoas que se levantaram contra mim onde eu estudo, no meio da minha família. Só foi eu me converter. Levantou A, B e C. Deus está contigo. Aleluia. Provação não é lugar para você morrer, não é. Provação é ensinamento. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de ensinamento, de forja, de amadurecimento, de crescimento, de moldar. Deus está moldando a tua vida, aleluia. Você é barro, ele é oleiro, aleluia. Ele está moldando esse vaso, ele está dando a forma conforme ele quer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está com as mãos dele, ele está moldando, aleluia. E ele vai fazer conforme ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Elias sabia o Deus que ele servia. Então ele chega e fala, não deu, agora eu. Ele chega aqui no versículo 30 e diz assim, Elias diz a todo o povo, chegai-vos a mim. Olha para mim, olha, eu sou servo, eu sou adorador, eu obedeço a Deus, eu confio no Deus que eu sirvo, eu descanso no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que eu sirvo. Olha para mim, olha para mim. Então, olha, a primeira coisa que ele chamou tudo para ele. Ele chamou atenção para ele, ele chamou responsabilidade para ele. Olhai-vos a mim. Que ousadia, que ousadia. Deus vai te dar a ousadia de vocês falar. Eles vão ver o testemunho do Senhor na tua vida. Eles vão ver o testemunho de Deus, o que Deus está fazendo através da tua vida. Vai ser no meio da tua família, vai ser no meio da tua parentela, vai ser onde você trabalha, vai ser onde você estuda, aonde você mora, vai ver. Você não vai precisar falar, você vai somente agir. Porque aqui Elias ia demonstrar como que era, porque ele agiu. Ele agiu. Aqui diz, né? Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Imagina, povo das 12 tribos. Tinha rico, tinha pobre, homem, mulher, criança, indouto e culto, sem distinção. Deus é o Deus que não faz distinção. Porque quando ele olha, ele passa a régua na mesma posição. Não tem maior, não tem menor. Não. Não tem mais usado e menos usado. Não, não tem. Não tem com posses ou sem posses. Não tem. Aleluia. O nosso Deus nivela do mesmo tamanho. Eu e você, nós somos iguais diante do Senhor. Ele não faz acepção. Quem faz acepção somos nós. Nós que fazemos acepção. Aquele que estende a mão, a gente estende a mão. Mas aquele que não estende, a gente já não vai nem olha para... Já faz um pré-conceito. Não gosto dele. Por que você não gosta? Você já conversou com ele? Já conversou com ela? Não, mas eu não gosto dele. É o preconceito do ser humano. Até você falar com a pessoa. Nós somos assim, infelizmente. Então Deus não faz acepção. Então ele já fala, achegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E a primeira coisa que ele faz, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esta manhã, tem outras traduções que diz restaurou, né? Então ele restaurou o altar que estava quebrado. Ele nem foi mexer no altar de Baal. Não, altar da falsidade, o altar do pecado, né? O altar ali falso, que não é o altar de Deus. Não vou mexer, eu vou restaurar o altar de Deus. Por que ele está falando isso? A palavra restauração é você trazer ao que estava anterior, ao que era anteriormente. Você trouxe hoje. Aqui diz a restauração, o que é? Trouxe de volta, consertou, renovou algo ao seu estado original. Ele não estava criando nada novo. Não, eu não quero uma religião nova, eu quero restaurar a aliança com Deus de Israel. Eu quero restaurar a aliança com Deus que eu sirvo. E que vocês têm que restaurar essa aliança. Aqui ele se colocou fora. Porque o único que estava dentro, conforme a visão de Deus, era Elias. O resto estava fora. Então todo mundo tinha que restaurar. Então ele fazendo aquilo, né? Naturalmente, no espiritual ele estava demonstrando. Neste momento eu estou restaurando a aliança.
Aquilo que vocês quebraram lá atrás. Acabe, você quebrou. Por causa da tua esposa, né? Estão se dobrando diante de Deus falso, né? Ouvindo profetas falsos, né? Falsos profetas, tanto de Acera como de Baal. Nós vamos restaurar. Primeiro passo. E ele fez tudo com ordem e decência. Enquanto os profetas de Baal estavam fazendo tudo, se retalha, e faz aquilo, e baba, e pula, ordem e decência. Este é o culto. Ele estava restaurando o culto verdadeiro aqui. Primeiramente, ele restaurou o altar. Ele fez etapas. Elias, ele foi muito correto naquilo que ele fez. Foi cirúrgico. Ele primeiro restaurou o altar. Altar restaurado. Elias tomou 12 pedras. Primeira coisa que ele fez. Restaurou. Segunda coisa. 12 pedras. Ele pegou 12 pedras que representavam as tribos de Israel, né? E aqui ele não separou 10 e 2, que nem estavam os dois reinos, do norte e do sul. Era uma coisa só. Para Deus não tinha separação, era um reino só. Eram as 12 tribos, aleluia. E aqui ele estava demonstrando que aquele diz, né? Na qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Então ele estava restaurando aquela aliança, porque quem quebra muitas vezes a aliança não é Deus que quebra a aliança, somos nós que quebramos. Nós que somos infiéis. Deus permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Deus não volta atrás. Eu sempre costumo falar na congregação, o que eu já falei aqui, Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. Deus não escolheu outro povo aqui. Povo que virou as costas, povo que esqueceu Deus, povo que se dobrou diante de um Deus falso, que estava adorando Deus falso, que estava ouvindo falsos profetas, mas Deus deu outra oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades. Ele quer restaurar, queria que o povo restaurasse a aliança com ele. Então, Elias restaurou o altar. Primeira coisa, peguei as 12 pedras. Está simbolizando o povo de Israel, que foi escolhido por Deus. Segunda coisa que ele fez, aleluia, né? Pegou essas pedras, edificou o altar em nome do Senhor, fez um rego, né? Aí ele fez um rego. E aqui diz, conforme segundo a largura de larguras de semente, 2 medidas de semente. Se for 30 centímetros para você passar uma semente, são 60. Se for 50, é 1 metro. Conforme, aqui não fala metragem, mas a gente imagina que seria isso daí. Conforme o que você vai fazer para a semente. O que representava isso aqui? Santificação. Separação. Elias e o altar se separou de todos. Eu não sou vocês. Eu não sou igual. Eu sou diferente. Eu escolhi nadar contra a maré. Aleluia. Eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi, não importa se tem pedrada, não importa se vão me chamar de perturbador, não me importa se eu estou nadando contra a maré, não me importa, o que importa é que eu sou amigo de Deus, não amigo do mundo, eu sou amigo de Deus, eu tenho aliança com Deus, eu tenho compromisso com Ele, eu tenho um relacionamento com Ele, aleluia. Então aqui ele fez um suco que estava representando a separação do falso do verdadeiro, do puro do impuro, do pecado com a santidade, aleluia. E é isso que nós temos que fazer nesta manhã. Nós vamos ter que fazer vamos fazer uma marcação aqui, nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer um rego. Tem que separar das coisas do mundo. Chega de contaminação, chega. A última ministração que eu falei sobre sal. Nós somos sal. E sal contaminado perde valor. Não se deixe contaminar. Você pode estar dentro da igreja e pode estar sendo contaminado, né, com as coisas lá de fora, né? Que as coisas estão demorando para você, não está demorando, Deus está fazendo o melhor, porque a gente quer tudo para ontem de manhã cedo. Essa fase do fast food nas igrejas, que é tudo assim, pediu aqui na primeira né, casinha, você vai pegar lá na outra o seu pedido. Não é assim. Deus tem sim, Deus tem não, e Deus tem o espera. E o espera de Deus ninguém suporta. Todo mundo aceita o sim, todo mundo aceita o não. Mas quando Deus se cala, Deus o espera,
Começa a arrancar o cabelo, não, peraí, não, tem coisa errada, eu vou buscar em outro lugar. Aí você vai buscar em outro lugar, aí você vai buscar no Baal. Aí você vai buscar naqueles lugares que Deus te tirou, por causa do seu desespero. É manhã de restaurar altar, é manhã de posicionamento, é manhã de decisão, em nome de Jesus. E aqui diz correndo que o tempo está chegando ao fim, misericórdia. Então aqui ele fez o rego, restaurou, pegou as pedras, que é a aliança, fez o rego, que é a santificação, e aí então ele armou a lenha. Eita Jesus! Ele armou a lenha e depois dividiu o bezerro. A lenha, muitas vezes, mostra o homem, a humanidade. Como estamos nós no altar do Senhor? Como que nós estamos? Como que está o nosso coração? E também fala da oração. Sem oração, se você não está orando, se você, sabe, tem o teu tempo, você tem tomado o teu tempo durante todo o teu dia, não tem tido tempo de orar e meditar, você vai esfriar, você vai se esfriar, você vai se afastar. Outros deuses vão entrar, vão entrar. Mas Deus dessa manhã não quer isso. Deus está falando, restaura o altar. Volte para mim, restaure a aliança. Eu tenho coisas, história para escrever, coisas para realizar na tua vida. Servo meu, serva minha. O Senhor está falando até quando? Esse até quando seja hoje, dia 12 de setembro de 2025. É hoje. O teu até quando vai ser hoje. Então ele coloca a lenha, ele prepara a lenha, né? Tudo na ordem. Ele não mudou etapa, ele não colocou uma coisa na frente da outra. É tudo dentro da tua ordem. O culto é desta maneira. Nós temos a liturgia do nosso culto aqui. Nós temos, né? De repente, Deus falando, vai começar tudo. Começa com oração, com a palavra, depois vai ser o louvor no final. Deus sabe como. Deus tem essa liturgia. Nós fazemos tudo com ordem e com decência. O Elias estava fazendo tudo com ordem e decência. Ele estava demonstrando como que é o culto verdadeiro, como que é o culto diante do Deus verdadeiro. E aqui ele coloca a lenha. Aí ele divide os pedaços e põe sobre a lenha. O que é isso aí? O derramamento leva-nos ao derramamento de sangue que Jesus fez lá. O sacrifício que Jesus fez na cruz. Enquanto Baal, eles derramavam o sangue dele, aqui é derramado o sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aquele que sofreu por nós. Aquele que foi pregado naquela cruz por nós. Aqui representa o sacrifício de Jesus. Não é o nosso, é o de Jesus, né? E aqui ele diz, enchei 4 cântaros. Os cântaros tinham em média 12 litros e meio. Aqui ele fala para encher 4 cântaros 3 vezes. Então se totaliza 150 litros. E o interessante que aqui já faziam 3 anos que não chovia. A água era ouro. Era necessário. Eles dependiam disso. Mas teve que fazer esforço. Você tem que se esforçar para colocar no altar do Senhor. Eles se esforçaram para levantar. Não sei de onde, aqui não fala de onde que eles conseguiram água, mas conseguiram. Teve que fazer a parte deles também. Você vai ter que fazer a tua. Deus vai fazer a dele. Deus vai derramar o fogo, mas você faça a tua. Faça a tua. Restaure o altar. Prepare o altar. Prepare a lenha. Coloca o sacrifício, aleluia, que Deus vai fazer a parte dele. Faça a tua parte. O povo teve que fazer a parte dele. O povo teve que levantar, conseguir a água e derramou as águas, 150 litros, sobre a lenha, sobre o holocausto, sobre as pedras e encheu todo o rego. Aos olhos naturais você fala, mas pera, a lenha encharcada não vai pegar fogo, não tem como. Quanto mais seco, é melhor, né? Quanto mais seco é melhor. Quem faz? É a mesma coisa, né, Malaquias? Você que gosta do churrasco aí, que é mestre churrasqueiro, carvão molhado não vai pegar fogo. Mas o seco, na hora que você colocou ali, olha, meu Deus, você tem que apagar logo, senão o negócio vai longe, né? Então aqui aconteceu a mesma coisa. Mas aqui não era Baal, aqui era o Deus vivo. Aqui era o Deus que responde à oração. Aqui é o Deus do impossível.
o Deus do extraordinário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, aleluia. A água representa o Espírito Santo, e as 3 vezes aqui era Pai, Filho e Espírito Santo, né? Era palavra, poder e unção, oh, aleluia, derramou, encheu de água, agora eu vou orar. E foi uma oração rápida, tem menos de 60 palavras. Ele não precisou, sabe? Ele é excelentíssimo, poderoso, grandioso, né? Foi direto. Muitas vezes você vai ser direto na tua oração, meu irmão. Você vai ser direto na sua oração. Que seja uma oração sincera. Se essa oração estiver saindo do teu coração, não da boca para fora, Deus vai responder. Aqui, Elias tinha uma urgência, aleluia. Elias aqui estava diante de todo o povo. Elias estava diante do rei, da rainha, de 850 profetas, do engano, da mentira. E ele era o único que estava demonstrando que ele era servo do Deus verdadeiro. Ele tinha urgência. Então ele orou, Senhor. Ele orou. E o que aconteceu? Mas acabou de orar, não foi depois, não, amanhã, não. Pum! Enquanto os outros ficaram a manhã inteira, se retalharam, derramaram sangue, e não viu um pio, nenhum ar, Deus respondeu com fogo. Oh, aleluia! E aqui diz que consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e toda a água. Você já viu fogo consumir água? Se você joga água no fogo, o fogo apaga. Aleluia, fogo estranho apaga, mas fogo de Deus consome a água. O fogo genuíno, o fogo verdadeiro, aleluia, consome a água. Foi o que aconteceu. O fogo de Deus consumiu tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É manhã de restauração de altar, é manhã de nós lançarmos fora tudo aquilo que é engano, que é mentira, que o falso, aleluia, o impuro, o contaminado vai ser lançado fora, para que o verdadeiro, né, o extraordinário, o impossível possa acontecer. Então aqui consumiu tudo. E aqui o que vem, aqui no versículo 39. O que vem do todo o povo. Tem coisa que vai ter que todo mundo ver. E aqui todo o povo. Porque foi o povo que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do povo. Todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na tua vida, irmão. Só o Senhor é Deus na tua vida, irmã. Não tem outros deuses, não. Deuses falsos, deuses enganosos, deuses mentirosos. Não tem outro Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que responde com fogo. Esse é o Deus que tem o poder, que tem o domínio, tem a autoridade, tem a majestade. É o Deus extraordinário. É o Deus terrível e temível. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que o pastor Malaquias serve, que o presbítero Júnior serve, o Naldo, o Éder e você que está nos assistindo serve. Esse é o Deus que você que pode estar aqui também deixou de servir. Mas nesta manhã, aleluia, é manhã de restauração. Depois você vai colocar o teu nome aí. Não, eu escolhi voltar para o Senhor. Eu me afastei, mas escolhi voltar para o Senhor. Ou se você nem recebeu esse Deus que responde com fogo, que você está servindo deuses estranhos ainda, que você decidiu restaurar o altar para receber esse Deus, o altar do teu coração, para receber esse Deus verdadeiro, você vai colocar o teu nome também. Nós vamos orar por vocês. Mas aqui, termino aqui, dizendo, só o Senhor é Deus. E para finalizar, Elias fez a parte dele. O possível, o visível, o ordinário, o natural. Para que Deus pudesse fazer o impossível, o invisível, o extraordinário e o sobrenatural. Esse é o Deus que você serve. E para terminar a última, antes de oferecer sacrifícios e esperar a resposta de Deus, devemos restaurar a Deus, o altar, o culto ao Senhor. Se nós restaurarmos o altar, Deus não vai responder. Então é manhã de
posicionamento e de decisão. Até aqui o Senhor me deu, não mais além daqui. Mas que você tenha essa consciência que só o Senhor é Deus na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, na tua família, no teu ministério. Só o Senhor é Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por essa palavra. Deus é bom, Deus é fiel sobre as nossas vidas. Povo de Deus, nós vamos então orarmos agora, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e há de fazer por esse tempo sobre as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, Senhor. Pai, nós não sabemos quais são as necessidades do meu irmão, da minha irmã, mas que o Senhor possa, Senhor, agir de uma forma especial, Senhor. Ah, Pai, a Tua palavra nos garante que não existem impossíveis para o Senhor. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Vá de encontro, Senhor, a todos esses pedidos de oração colocados aqui, que o Senhor manifeste a Tua graça, a Sua presença, Senhor. E que o Teu nome continue sendo glorificado. Eu não tenho dúvidas que testemunhos vão chegar, porque o Senhor é fiel sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por essa programação do Bom Dia Canaã. Todos que envolvem essa programação, Senhor. Que o Teu nome continue sendo glorificado, Senhor, através dessa programação. Assim nós oramos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Povo de Deus, mão no coração, então, você que pode, vamos à bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam. E você que pode, juntamente conosco nessa manhã tão abençoada, diz amém, amém. Povo de Deus, dia abençoado por Cristo Jesus, cheio da presença do Senhor. Novamente queremos agradecer ao companheirismo, que o Senhor continue te abençoando. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.